Em um final de semana, Simon Marks estava manobrando seu carro em frente à sua casa na Inglaterra, até que, repentinamente, o chão debaixo das rodas do veículo começou a desmoronar. Ele não esperava que isso acontecesse e reparar a calçada não estava em sua lista de tarefas daquele dia. Quando ele inspecionou o dano, ele descobriu algo desconcertante. Preocupado com o buraco que tinha acabado de abrir debaixo de sua casa, Simon tirou algumas fotos da enorme cratera e as enviou para o pai, Gerald, que estava a caminho para ajudá-lo. "Eu estava apenas com medo da casa inteira ceder", disse ele. Olhando mais de perto, Simon percebeu que aquilo era mais do que um simples buraco ou quintal mal construído. Cuidadosamente, ele começou a retirar os pedaços quebrados de concreto e foi surpreendido pelo que viu. O homem decidiu adentrar a cratera para inspecionar se aquela seria uma ameaça real para um deslizamento de terra que poderia engolir a sua casa. Então, ele descobriu uma escada enferrujada. Nesse momento, Simon e o pai decidiram começar a cavar, mas eles não tinham as ferramentas ou máquinas necessárias para escavar o buraco, que estava, conforme informações do jornal The Sun, quase até o topo de lama. Então, eles usaram baldes e pás. Apesar da planta e dos relatórios dizerem que não havia nada além da terra vazia antes da construção da casa, pai e filho, obstinados, não desistiram de cavar. Após retirarem aproximadamente 1,5 metros de lama do buraco, o suficiente para ficarem agachados e inspecionarem o local, Gerald teve um pressentimento, que sabia do que se tratava, embora ele precisasse ver com os próprios olhos para ter certeza. Eles desceram a escada, sem saber exatamente o que encontrariam. Uma vez que chegaram ao fundo da câmara e estabeleceram a base, eles se viraram e ficaram cara a cara com algo incomum. Lá na frente deles havia uma porta estranha. Com a ajuda de um celular e um bastão de selfie, notaram que lá dentro havia 2 quartos. Mas o que era exatamente aquilo? O palpite de Gerald foi confirmado. "Meu pai viu e disse instantaneamente que era um abrigo de ataques aéreos", disse Simon. "Nós avaliamos isso e descobrimos que há alguns nessa área." Depois de realizar algumas pesquisas, Simon afirmou que o abrigo foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, depois que uma bomba aterrissou perto da casa. Esta foi uma boa teoria por uma série de razões. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea da Luftwaffe, na Alemanha, conduziu uma série de bombas de precisão no Reino Unido e seus aliados. A unidade bombardeou Liverpool, Birmingham e partes de Londres, não muito longe da casa de Simon. A ameaça iminente de uma bomba cair a qualquer momento levou as autoridades e cidadãos privados a construir refúgios de bombas. Em primeiro lugar, as estações de metrô serviram de proteção. Na década de 1940, foram construídos abrigos comunitários. Muitos deles foram reforçados com tijolos, assim como aquele na entrada da casa de Simon. No abrigo descoberto por Simon, escondida nos escombros da maior câmara, havia uma série de peças históricas bem conservadas. Este jornal, por exemplo, está bem deteriorado, mas ainda serviu de lembrança do que estava acontecendo ao longo do tempo em que o abrigo de Simon foi construído. Esta garrafa de leite, cheia até a borda, com lama, também ofereceu um pequeno vislumbre no passado. Quem possuía a casa antes de Simon deve ter construído o caminho de entrada bem no topo do abrigo. Quando as dobradiças da porta finalmente enferrujaram, a porta caiu na câmara, tornando-se apenas uma questão de tempo antes do concreto ceder. "É incrível pensar que tudo foi feito à mão", disse Simon sobre o abrigo. "É parte da nossa história, por isso deve ser mantido." Ter um pedaço da história de seu país embaixo de suas terras é realmente incrível. Esperamos que as pessoas em todo o mundo continuem descobrindo a história escondida em seus quintais ou calçadas. As informações são de Boredom Therapy, edição NC.
Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada!